Olá, esse é mais um vídeo do canal do radioamador Papa Yankee 5 Zulu Oscar Zulu e estaremos respondendo mais uma pergunta feita no canal. A pergunta envolve o destino de um objeto encontrado. Então, quando se faz o resgate de sondas meteorológicas, há uma apropriação desse objeto e, sabidamente, quem se apropria, a princípio, não é dono. Por isso, a razão da pergunta ser feita desse modo. O que fazer ou o que se faz com ela? Essa pergunta bastante interessante, bastante pertinente. Quando se solta uma sonda meteorológica, presa a um balão, como nós vemos na imagem aqui, esse balão sobe a certa altitude, geralmente a 10 km de altura, e ele irá se romper por conta de diferença de pressão atmosférica. A atmosfera tende a diminuir a pressão conforme vai ganhando altura e o balão, obviamente, com a pressão interna, vai tendo menor resistência externa até que ele se rompa e caia. Estas sondas geralmente contêm um aparato de paraquedas que atenua a queda, fazendo com que elas caiam de modo integral, sem sofrer grandes avarias, e também para evitar o choque cinético de grandes proporções, podendo causar acidentes em solo. Para a resposta, entra em questão uma figura jurídica de origem do direito romano chamada res derelicta, ou seja, coisa abandonada. Conforme você vê nessa figura, há uma pessoa alijando ao solo uma lata de bebida. Aqui há a manifesta intenção de se desfazer desta propriedade. Este bem móvel está tendo uma manifesta intenção de abandono por parte do seu proprietário. Ele não deseja continuar dono. Portanto, aquela pessoa que recicla fazendo a coleta desse material, ele se apropria e vira dono. Em outras palavras, na regra da res derelicta, havendo a manifesta intenção do proprietário em abandonar a coisa, o outro, sabendo disso, pode se apropriar e se tornar novo proprietário. Porém, quando se solta uma sonda, por isso a pertinência da pergunta feita pelo seguidor do canal, envolve essa outra figura jurídica, a da coisa perdida. Coisa perdida e res derelicta são figuras jurídicas diferentes. A coisa perdida não contém a intenção do dono em se desfazer da condição de proprietário. Por isso que nós temos essa regra no Código Penal brasileiro, lá no artigo 169, que diz: apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, e aí tem as penas específicas para quem cometer esta conduta delituosa. Importante é a informação contida coisa alheia, coisa do alheio, ou seja, algo fora da pessoa que está com a posse. Chama atenção o inciso 2 do parágrafo único deste artigo, que diz: quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Portanto, na mesma pena incorre, como diz o parágrafo único desse artigo 169, quem não devolve ao proprietário ou entrega à autoridade competente. A autoridade competente, para ilustrar, pode ser delegado de polícia, no caso, pode ser uma autoridade da Marinha quando se tratar de embarcação, uma autoridade da ANAC ou da Aeronáutica quando se tratar de aviação, e assim em casos assemelhados. Portanto, quando se solta um balão, há que se saber a intenção dessa pessoa que solta. E quem faz o resgate dela deverá saber como proceder quanto a isso. Por isso a importância da pergunta feita pelo
seguidor. Então a grande pergunta que nos resta é saber: a sonda é uma coisa perdida ou abandonada? Faça a seguinte reflexão: se pode ser rastreada, a intenção é que seja localizada. Mas a resposta, portanto, depende do dono. A princípio, se pode ser rastreado, a pessoa tem que saber que tem alguém querendo saber onde se encontra o objeto que ele soltou, no caso, a sonda. Aqui nós vemos duas sondas que foram resgatadas. A que está à direita contém uma informação. A da esquerda não contém. Geralmente, as pessoas que soltam estas sondas informam nela o que deve fazer a pessoa que a encontrar. Se é para devolver, vai orientar como se fazer a devolução. Ou, se não precisa devolver, ou outra alternativa possível. Aqui nós temos uma notícia obtidas nos sites da Força Aérea Brasileira e também no Correio Brasiliense, em que a notícia que se dá é que a aeronáutica, que solta algum dos modelos dessa sonda, diz, conforme final do texto, que ela é descartável e não oferece qualquer risco à população. Esta informação de ser descartável, portanto, se caracteriza como uma coisa abandonada. Quem solta não tem mais a intenção de vê-la de volta, de retomar ela. Portanto, podemos ter as seguintes situações para quem encontra uma sonda: fazer a devolução conforme orientado nela. Se não há nenhuma informação quando alguém exigir a devolução, deverá ser devolvida, ou então procurar a autoridade competente para saber se há necessidade de devolução ou não. E se na sonda contém informação, seguir a informação que está lá. Geralmente que não precisa devolver, ou se exige a devolução, como se devolve, ou se deve fazer o descarte dela, um descarte apropriado. Então, portanto, deverá seguir as instruções contidas na sonda. E ainda, em alguns casos, apenas informar onde foi encontrado e com quem está. Aonde foi encontrada, justamente para saber o final da trajetória dela. Obrigado por assistir. Se gostou, qualifique o vídeo deixando seu like. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus contatos. Para você, um abraço e até o próximo vídeo.